galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje vamos falar de uma única coisa, mas que precisa ser dividida em duas partes. Por quê? Tá cada vez mais claro que existem dois Brasis. Se você é de direita, você sabe muito bem como é que as coisas funcionam e o que realmente está se passando nesse país. Se você é de esquerda, aí é outro país que está diante de você. Vamos começar na primeira parte, comentando sobre a nossa linda democracia. Tem mais um voto aí do julgamento da Débora. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre algumas coisas que também aconteceram. Tem um texto aí na Globo que me surpreendeu. A Globo abriu espaço para pessoas bem críticas ao Estado Democrático de Direito, né? Como as coisas pelo menos estão acontecendo. Aí eu quero mostrar para vocês uma coisa que me pegou, sabe? Eu descobri no meio da noite. Eu tava passando, falei, cara, não acredito. Se me falasse, eu não tinha acreditado, ainda bem que vi um vídeo. É uma coisa que, enfim, né? Acho que vai gerar uma certa decepção. Na melhor das hipóteses. Aí depois vamos falar de alguns problemas, alguns apoios inusitados que a direita vem recebendo diante aí dos absurdos que estão acontecendo. Fala também sobre algumas polêmicas que envolvem eleição para fazer a ponte para a segunda parte. O Brasil do Lula, dos picanheiros, que, enfim, né, tá dando certo para algumas poucas pessoas. Aí eu quero mostrar algumas coisinhas que tá rolando, mostrar alguns números, mostrar algumas críticas que estão vindo pela esquerda, mostrar alguns relatos de algumas coisas que estão acontecendo e aquele tratamento, né? Se você é povão, receba. Se você é amigo do rei, se você é a Janja, se você tá no andar de cima, aí é tudo diferente. Tem muita coisa pra gente falar, principalmente na segunda parte, que é um Deus nos acuda. Mas vamos por parte. Vamos começar bem direto ao ponto, né? Acho que não tem nada o que falar além do que já está na manchete. O ministro Flávio Dino seguiu o relator e voltou para condenar a Débora, que pichou Perdeu o Mané em estátua a 14 anos de prisão. Tá vendo aí? 5 crimes, rapaz. 5 crimes diferentes. 14 anos. E lembrar, né? O Estadão tava comentando. Cabe agora ao colegiado consertar essa injustiça do que está acontecendo com a Débora. Aí tu tem que ler coisas assim na imprensa, né? Raquel Landim. Cabeleireira tentou um golpe de Estado. Ela tentou um golpe de Estado. Mas pena excessiva, dizem advogados. O pessoal tava lá numa manifestação. Aí começam atos de vandalismo. Não tentou um golpe de Estado. Dizem advogados, né? Que a pena é excessiva. Aí tu vai ver os advogados. Um Rosenthal, que até apareceu quando o Twitter foi banido. Foi até um dos contratados para tentar resolver o problema. Está sendo imputado mais de um crime em relação à mesma conduta, diz o Rosenthal. Aí eu achei engraçada a segunda parte, para você ver como vivemos no verdadeiro Estado democrático de direito. Na tua concepção, qual o tipo de advogado que a Raquel Landim vai entrar em contato? Tu acha que a Raquel Landim vai entrar em contato com alguém mais à direita? Eu acho que vai entrar em contato com os grandes bastiões do direito brasileiro, até porque o Rosenthal é um nome assim conhecido nacionalmente dentro da advocacia. Mas você vê que a gente está vivendo num período tão bacana, tão lindo, tão maravilhoso, que o outro criminalista aqui prefere permanecer no anonimato. O cara sequer quer falar o nome dele. Não, me tire de problema. Tira meu nome de tua boca. Diz que não há dúvida que o grupo tentou derrubar o governo legitimamente eleito, mas não é possível imputar também a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que seria uma consequência, pois o presidente Lula já tinha tomado posse. Nem o próprio nome para o cara assinar a opinião que ele dá, ele não quer dar. Isso porque ele concorda que ainda tentaram dar um golpe. Esse é o Estado Democrático de Direito, uma opinião sendo dada para o UOL. Não é para um blog de extrema direita que ele poderia ter algum tipo de retaliação. Aqui é o consórcio está blindado. Mas nem isso o cara se sente confortável para falar o nome dele. Não, só falo sobre anonimato. Esse tweet aqui, ele para mim é muito mais uma consequência, um diagnóstico do que está acontecendo, do que a informação que esse tweet passa. Esse rapaz aqui, ele não é bolsonarista, passa longe disso. Ele tá mais na linha de um liberal. Esse cara, pelo sinal, ele nunca teve nenhum tipo de amor por Bolsonaro. Aí quando você olha o que tá acontecendo, e você vê assim, algumas pessoas que ainda tem, sei lá, dentro do peito um negócio chamado coração, e que pelo menos que bate.
Já deu pra perceber que nem todo brasileiro tem mais. Quando o cara tem um coração que ainda bate, ainda que ele não tenha nenhum tipo de simpatia, sabe? Talvez ele nem goste, mas olha o que tá acontecendo, não tem como a pessoa não se sensibilizar. Aí ele tá ali falando, ó, hoje você dá risada e solta foguetes porque é contra bolsonarista e gente da direita que você tem ódio. Mas se um dia resolverem usar contra o seu clube, e um dia vão, provavelmente, não vale chorar. Os precedentes criados são brutais e você mesmo os alimentou, sabe? Isso aqui é consequência de tudo que está acontecendo no Brasil, né? Todo esse espírito democrático, em alguma hora, cara, isso eu acho que o povo fica mais... Assim, vai gerando algumas coisas que não tem como ser bom no final do dia. Você vê aqui um exemplo do que o Felipe está comentando. Rômulus é influenciador petista. Ele é petista mesmo. Não é, ele é lulista, melhor dizendo. Lulista mesmo, aquele tipo Thiago dos Reis. A mulher que pichou a estátua do Supremo não foi condenada por isso. Foram vários crimes. Vários crimes. Que crimes? Associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência, grave ameaça contra o patrimônio da União. Preciso explicar pra vocês, né? Ela fez isso como mesmo? Explica aí, Rômulo. Aí vem o culpeiro Ruizão, né? Nenhum desses crimes é real. Não estavam armados, não foi mostrada nenhuma ferramenta pela polícia. Manifestação não é organização criminosa. Abolição violenta requer as ferramentas, né, que não apareceram. Dano ao patrimônio agravado ou não teria que ser individualizado e não foi. Qual o dano que ela fez? A pichação? É isso? Todo processo é ilegal e fraudulento. Não importa que sejam bolsonaristas. A violação dos direitos democráticos de qualquer cidadão deve ser combatida. Aí o pior é que tu vê uma coisa dessa, aí tu lembra que o João Almoedo, por exemplo, ele é contrário à anistia. O grande João Almoedo é contrário à anistia. Aí tu lembra do discurso do Hugo Mota essa semana, né? É pra falar sobre isso, vê só. Algo me dizia pra não comentar sobre essa notícia ontem. Eu tinha separado, se ela não tava encaixando muito bem no vídeo ontem, e ela até envelheceu bem. Você já vai entender. Escuta só, ó. Hugo Mota é alvo de protesto de mãe de foragido do 8 de janeiro. O presidente da Câmara dos Deputados foi alvo de um protesto durante um evento do seu partido na manhã dessa sexta, em Brasília. Logo após o discurso de Mota, uma mulher se levantou da plateia e começou a contestar uma declaração dada pelo deputado na quarta, na qual ele disse que o Brasil não teria mais exilados políticos. Ele falou que o Brasil não tem exilado político. Eu sou mãe de um exilado político, gritou a mulher, que se identificou como Tereza Elvira Vale. Durante a confusão, a mestre de cerimônias do evento pediu que a mulher deixasse o evento seguir. Em conversa com a imprensa, Tereza afirmou que seu filho teria ficado 7 meses preso por envolvimento com o 8 de janeiro, mas está foragido após surgir do Brasil. Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês, que eu tenho quase certeza que essa matéria tem uma imagem. Vou abrir aqui uma página na internet, abrir aqui o HD. Vou mostrar primeiro a imagem do evento. Com a imagem do evento da tela, que eu acho que vai aparecer. Eita, rapaz, sensacional essa imagem. Sensacional essa imagem. Pronto. Tá a imagem aqui da senhora. Vocês vão entender. Vou botar aqui assim. Dá um super zoom aqui. Deixa eu ver. Mulheres, né? Republicanas, que é do Partido Republicano. Vamos fazer um negócio aqui pra funcionar. Mas vamos primeiro começar com o filtro. Espera aí. Agora. Ei, som, teste. Ei, som. Ei. Deixa eu ver aqui um negócio. Só dar aqui só um pause. Pronto, tá aqui, dei só o pause só pra deixar aqui mais ou menos com filtro. Eu vou modificar a voz para dar play em um vídeo. Depois eu mostro pra vocês de quem era a voz. Mas enfim, neste evento do Republicanos, aí, que a mãe do cara foi lá falar do Hugo Mota, sobre exilados políticos, foi lá rebater o Hugo Mota. Esse evento tem várias coisas. Vamos ouvir um dos discursos desse evento. Ó, vou mudar aqui a voz. Aqui agora, né? Só foi meio que anonimato. Escutem esse vídeo.
Eu quero, em nome de todas as mulheres republicanas, presidente Marcos Pereira e presidente Hugo Mota, dizer que nós confiamos nos nossos dois líderes. Dizer que nós respeitamos os nossos dois líderes. Nós amamos os nossos dois líderes. Dois líderes que estão essa semana sob severos ataques. Ataques, inclusive, de que eles não são pela democracia. Quem os ataca não sabe a luta que foi para que os dois estivessem nos lugares chaves, no momento que o Brasil mais precisa fazer a garantia da democracia. Continua o vídeo. Esse discurso, né, que está acontecendo aqui, aconteceu depois do discurso do Hugo Mota. O discurso do Hugo Mota acho que foi na quarta-feira. Esse evento aqui é na sexta. Né? Enfim, né? O que vocês acham? Ah, tá. Pronto. Imagina, né? Aí você fica assistindo esse discurso, não, Hugo Mota, grande democrata, Marcos Pereira também, estão sendo atacados. Ai. Eu até posso, de coração, eu até posso entender que o Hugo Mota tenha dito o que ele disse, porque ele precisava dizer. Mas é duro, sabe, escutar um discurso desse em defesa do Hugo Mota, do Marquinhos Censura, e achar que, não, isso é mesmo, pra valer. Aí tu sabe quem é que tava falando? Quem que tava falando nesse evento? Quem que tava defendendo o seu Hugo Mota e Marcos Pereira? Aliás, tem que voltar aqui pro vídeo. Sabe quem é que tava defendendo os dois? Aí eu coloquei ali a imagem do evento, né? Que você vai ver o fundo lá, mulheres, republicanos. Quem tu sabe quem tava defendendo? Meu Deus do céu. Damares. Esse discurso, Damares, rapaz, eu sei que é do teu partido. Ó, a senhora às vezes tá acompanhando a coisa nos pormenores. Talvez a senhora tenha alguma informação de bastidor que a gente aqui não tenha, mas... Me perdoa, Damares. Não dá, cara. Não, simplesmente se não dá. Assim, não dá, Damares. Intancável esse discurso. Diante de tudo que tá acontecendo no presente momento. Cláudio Dantas escreve, né? Damares Alves sai em defesa de Hugo Mota e Marcos Pereira, que, segundo ela, estão sendo severamente atacados. Tudo é ataque. A senadora desconfia na liderança de ambos e diz que o Brasil precisa de homens coerentes e de serenidade. Neste momento, o Brasil não aguenta mais tantas brigas. É tipo a direita, você tem que apear calado, sem rebater. Eu posso falar isso sem dividir a direita? Posso? Eu tô dividindo a direita de novo, né? Não pode falar. Eu já dividi a direita, nem percebi, mais uma vez. O vídeo já tava quase pronto, eu tô passando assim no Twitter na cara, né? Deixa eu ver se eu achar aqui mais alguma coisa, achei isso. Eu falei, meu Deus. Algo me dizia pra guardar essa notícia aqui, ó. Não fazia sentido no vídeo ontem, agora faz mais sentido, né? Que dureza, viu? Que dureza. E dia 21, né? Você vê aí, sexta-feira. Deixa eu ver. Não, essa matéria. Na verdade, foi na manhã. Vamos botar assim, né? Foi antes daí do voto da Débora. Mas ainda assim, velho. Nossa, velho. Que timing, que timing. Aí tu olha, né? Diante de tudo que tá acontecendo no Brasil. Tudo que tá acontecendo no Brasil. Tem quanto tempo que tu não escuta o nome Crivella? Tem quanto tempo que tu não escuta o nome do Crivella? O Antônio de Paula tu escuta. É sempre o cara que abre a boca pra atacar a direita em prol do Lula. Pra tentar levar a base evangélica pro Lula, que o Lula é o grande nome agora que vai representar os evangélicos. Mas tem quanto tempo que tu não escuta o Crivella abrir a boca? O Crivella abriu a boca. Sabe pra quê? Pra defender o Marcos Pereira após os ataques do Silas Malafaia. Crivella, todos esses meses, Crivella, esses anos, você podia ter aberto a sua boquinha para falar de algumas coisas, mas você estava ocupado. O Crivella estava ocupado e agora não está mais ocupado. Agora ele deu ar da graça. Agora o Crivella deu ar da graça. Aí tu depois fala, não, gente, fica calma, né? Não reclama, não. Tem dois Brasis. Por muito menos, assim, gente...
Essa coisa, essa coisa aí do Malafaia com o Marcos Pereira, sabe assim, é digno de toda essa comoção. Tem tanta coisa que acontece no dia que isso aqui do lado do que tá acontecendo no Brasil, se fosse um peido, nem fedia. Isso daqui, diante do que tá acontecendo no Brasil, se fosse um peido, nem fedia. Nem zoado ia fazer, nem pra falar assim, não, pra mim foi barulhento, o povo notou. Nem isso, né? O Brasil é tipo uma fossa, é uma fossa. Isso daqui é um peido que não faz nem zoado, nem fedeu. Ai, essa boa vontade, né? Essa boa... Isso aqui é só um diagnóstico. É um exemplo. É só um exemplo que a gente pode pensar. Espera que o Crivella apareça aí depois, né? Quando alguém também for atacado. Mas só é sempre assim, o Silas Malafaia, está sendo atacado. Espero que o Crivella apareça aqui também para comentar agora. E o Tony de Paula também, né? Trama golpista no Supremo tem ritmo 14 vezes mais rápido do que no mensalão. Técnico. 100% técnico. Muito técnico. Muito. Tudo é muito técnico. Aí você vê essa notícia técnica também, né? Notícia 100% técnica. Bolsonaro não será anistiado, garantem ministros do Supremo. Bolsonaro até falou que ele não quer ser anistiado, né? Que foi do dia 8, é pra turma do dia 8. Anistiar para as pessoas do dia 8. Só que essa matéria vai um pouco além. Experientes, os magistrados têm atuado diretamente junto a líderes partidários para medir a temperatura da classe política em perdoar crimes, da gravidade de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático e montaram eles próprios um arsenal de teses jurídicas para, diante de uma possível ofensiva parlamentar, barrar a concessão de uma clemência ao ex-presidente. No limite, consideram até interpretações que vetariam a anistia em um eventual governo de direita a partir de 2026. Acho que é 2027, né? Fala assim, não, já vamos botar aqui até a tese, porque se em 2027 vir um presidente de direita que resolver dar um indulto, não, a gente já criou, não vai. Técnico. Realmente, tudo técnico, é uma tese técnica. Tudo técnico nesse país, rapaz. Jantar do ministro, a figurões da República revela dura realidade de Bolsonaro. Não conta. Quem poderia imaginar? O Converscote, roda de conversa, políticos, ministros, tanto do Supremo quanto do STJ, davam como certa a aceitação da denúncia. A conversa era sobre o que será do bolsonarismo sem Bolsonaro, diz um convidado, dando a entender que o político é tratado como página virada pelas autoridades. Apesar de ser um evento para Pacheco, o jantar acabou servindo como uma manifestação de pura influência do ministro em Brasília. A gente vai falar sobre esse negócio aqui de indulto 2027 para Bolsonaro e Bolsonaro sem Bolsonaro já já. Você vê, né? Mais uma vez, com o Pero Ruizão. Toda ação do Supremo que temos visto controlar visa controlar o regime político. O Rui comenta. A defesa do Bolsonaro pediu a suspeição dos juízes altamente suspeitos, mesmo e, logicamente, o pessoal negou. O Bolsonaro vai ser julgado pelo juiz que é inimigo dele. Quando a coisa chega nesse ponto, a pessoa tem que considerar que a decisão judicial não pode ser simplesmente acatada. O Eduardo Bolsonaro falou que vai para os Estados Unidos. Sabe a decisão, porque todo mundo que estiver ligado a Bolsonaro vai ser preso do jeito que está a coisa. O pessoal acusou ele de fugir, mas isso é natural. Se você está sendo perseguido, pode ficar e enfrentar perseguição, como também pode fugir. Isso tudo vai colocando em evidência que se trata de uma manobra totalmente antidemocrática. Enquanto você viu ao longo da semana pessoas da ala super conservadora da direita falar que Eduardo Bolsonaro é um frouxo, um covarde, um fujão, você tem que aturar o PCL falando, cara, do jeito que está acontecendo no Brasil, é totalmente entendível a decisão dele. Foi uma decisão até sábia. Há outro caso que precisamos juntar a isso, que é o ministro Flávio Dino e as emendas parlamentares. Ele agora manda no Congresso Nacional. O Congresso não pode discutir para onde vai destinar o dinheiro, quem decide é o Dino. E o que isso tem a ver com a luta contra o fascismo? Nada. Mas o importante é que isso mostra o verdadeiro objetivo desses processos. O controle do regime político. Controle do regime político. Para mudar tudo e não mudar nada. E tudo continuar na mão das mesmas pessoas de sempre. Aí, abrindo aqui um breve parêntese, tô passando eu,
Essa nota aqui, não faço ideia como isso aqui acabou, né, sendo publicado no Globo. Não faço ideia, não consigo entender o que é que tá por trás disso daqui. As duas pessoas não têm nomes, né, brasileiros, né? Jacob alguma coisa lá, e Jeff Kosseff. Vai ser Dilma Rousseff, né? Mas não. Aí fala, o ministro da Liberdade de Expressão. É um texto longo, onde se debruça sobre onda da decisão, que envolve a questão do Rumble. E você tá vendo, né? O Rumble, né? Ainda teve lá aquele processo nos Estados Unidos. Enfim, né? Aí eles começam a falar de umas coisas, tá na decisão, que o ministro citou o MIL, citou a primeira emenda, e na visão deles, o ministro distorceu, né? Conseguiu deturpar o MIL e a primeira emenda. Né? O ministro recentemente ganhou espaço nas manchetes com a suspensão do Rumble, acusada de permitir disseminação de informações falsas. Sua decisão faz grande esforço para defender a proibição do Rumble, com base nos princípios do liberalismo e na jurisprudência da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Ao fazer isso, entretanto, ele conseguiu deturpar John Stuart Mill e a legislação americana. Aí o texto ele vai seguindo para explicar por que, na visão desses autores, houve deturpação do Mill e da, né, primeira emenda. Para concluir o texto, e aí o parágrafo final, acho que vocês vão conseguir compreender tudo que está ao longo do texto, o ministro vem usando sua posição de poder para intimidar oradores e redes sociais, tudo em nome da luta contra as informações falsas. Até agora, já levou sua luta pela verdade e democracia ao ponto do TSE ter ordenado o banimento de discursos que eles acreditam constituem informações gravemente descontextualizadas. No entanto, a decisão do ministro é um exemplo digno de livro de tal transgressão. É de esperar que um homem como esse prestaria uma atenção mais cuidadosa à verdade. Fiquei assim, não entendi. Tá ali, o Jacob é professor, fundador da organização The Future of Free Speech, e o Jeff, jornalista, advogado, professor de cibersegurança na Academia Naval dos Estados Unidos. Não consegui entender porque esse texto foi publicado no Globo. Realmente, assim, essa matemática não tá fechando na minha cabeça, mas coloquei aqui, né? A observar. Chamou muito minha atenção um texto desse publicado no Globo. Logo no Globo. O Globo não tem espaço para discordância. Todo mundo pensa igual. No Globo. Não faz sentido. Mas beleza. Uma postagem, né, que são 3 comentários de 3 pessoas diferentes, que eu acho que mostra muito que o que está acontecendo no Brasil, não se preocupe, não é exclusividade do Brasil, não fique se achando que é só você que tem que lidar com algumas coisas, mas enfim, aqui estava a postagem original, aqui está uma tradução, né? O senhor Donald, presidente dos Estados Unidos, para quem não conhece, fala o seguinte: porque sempre sabemos como os 4 liberais vão decidir, mas temos que pensar em que lado os juízes republicanos ficarão. Ele tá falando o seguinte, né? A turma da esquerda do Supremo, lá, todo mundo sabe como eles vão votar. Agora, bicho, na hora que vem o voto da direita, a gente fica ali, aí, vai votar de que jeito? Não dá nem pra ter certeza. E aí, nos últimos dias, teve aí agora o exemplo do Cássio, né? Aí o seu Elon Musk fala, rapaz, boa pergunta. E aí veja o comentário de um cidadão comum deles. Você vê essa indignação. Veja essa indignação daquele cara ali. Tem alguma coisa a ver, sei lá, com a indignação da direita brasileira. Ele fala assim, ó. Juízes liberais, né? A esquerda, não muda muita coisa. Liberal à esquerda, pra mim, é a mesma porcaria. Nunca quebram a hierarquia. Eles governam com base na ideologia, não na lei. Enquanto isso, juízes nomeados pelos republicanos agonizam sob precedentes, justiça e ótica com medo da reação negativa da mídia. A esquerda arma os tribunais. A direita espera neutralidade e é queimada toda vez. Para você que acha que é só o problema do Brasil. E isso porque o Trump fez barba, cabelo e bigode. Fez maioria na Câmara, maioria no Senado, né, se elegeu, tinha um 6-3 na Suprema Corte. Ainda assim tá tendo problema. Ainda assim tá tomando porrada na primeira instância do lado de lá. Isso porque a direita nos Estados Unidos ainda é um movimento muito mais organizado, né, com think tanks, instituições, dinheiro à vera, canais gigantescos, canais de TV também, pelo menos um pouco mais alinhados, tipo a Fox News da vida. O que é que a direita no Brasil tem? Pra vocês verem, né? Então, às vezes a turma não consegue dosar muito bem as coisas. Mas voltando pro Brasil, pra gente fazer aquele, pra puxar o que a gente tava comentando ali sobre, a depender aí, né?
próximo presidente que entrar, 2027, vamos criar uma tese muito bonita, para impedir a anistia a Bolsonaro. E também o que a turma do PCO tá comentando, né? O rapaz controlar para mudar tudo e não mudar nada. Muita gente compartilhou esse comentário aqui da CNN. Fico me perguntando, né? Quem são esses aliados de Bolsonaro? Né? Eu fico realmente me perguntando se eles existem ou... Não sei, né? É um desejo. Alguém teve esse desejo e falou, cara, eu não quero botar o meu nome. Aí não pode colocar aqui, né? Sob anonimato, pessoas desejam isso, que aí não faz sentido. Então, pode ser aliados de Bolsonaro, para ver se cola. Aliados de Bolsonaro tentam convencê-lo a admitir Tarcísio como candidato em 26. O jogo de convencimento passa por um esforço coletivo para evitar a prisão do ex-presidente. Bolsonaro apoia o Tarcísio pra você não ser preso. Ih, papai, que onda é essa, velho? Que onda é essa? A Bárbara fala assim, anunciar Tarcísio como sucessor evitaria a prisão do Bolsonaro porque o entendimento geral é que vão condenar Bolsonaro para garantir que ele não dispute 2026. É isso. Democracia é demais. Aí, eu acho que os aliados de Bolsonaro são esses aqui, ó. Para 93% do mercado, Tarcísio é o nome mais forte da direita para 2026. Não acho que foi nenhum aliado de Bolsonaro. A CNN, quem é o dono da CNN? É o Rubens Menin. É um campeão nacional. Quem é que comanda a CNN? É o João Camargo, que é o diretor lá. O João Camargo é o fundador do Grupo Esfera, que quem hoje está tocando o Grupo Esfera é a filha dele, né? Mudou muita coisa. Tá dentro de casa. Até se casou, né, com um grande jurista brasileiro. Não sei se ainda tá como presidente do TCU, mas era o senhor Bruno Dantas. Então você vê assim que são pessoas muito poderosas, né? Então eu tô falando isso porque eu acho que a CNN, ela gosta de expor com frequência a opinião do mercado. Aí você junta isso com o portal mais golpista do Brasil, que é o Estadão, que é 100% também aliado ao mercado, que fala assim, ó, a missão quase impossível de Tarcísio. Esse texto foi da quarta-feira. Um parágrafo para resumir. Você vai conseguir pegar toda a ideia. Trata-se de uma operação de alto risco de Tarcísio. O governador certamente sabe que todos os que se insinuaram como herdeiros dos votos de Bolsonaro foram sabotados pela máquina bolsonarista de destruição de reputações. Logo, se quer mesmo liderar uma espécie de bolsonarismo sem Bolsonaro... Opa! A gente viu em algum lugar aqui um certo bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Tarcísio parece ter entendido que precisa rezar o credo de uma seita cujo evangelho requer fidelidade absoluta ao ex-presidente, ao mesmo tempo em que, para não afugentar eleitores de centro, terá de dar demonstrações de respeito à democracia. Por onde quer que se olhe, trata-se de uma missão quase impossível. Você vê que, diante de um cenário que o Brasil irá dar uma guinada à direita, você vê que existe um esforço concentrado da imprensa de tentar impor o nome de Tarcísio de Freitas. Existe, assim, uma tentativa o tempo inteiro, não tentar colocar o Tarcísio. É como se, assim, não é o Tarcísio que é isso. O que eu estou tentando colocar na mesa é o seguinte, dos nomes que estão disponíveis, com chances reais de vitória, musculatura, para bater de frente e tirar o Lula, até porque eles também não são muito fã do Lula, Tarcísio é a melhor opção. Melhor opção para os interesses do mercado, manter aí a grande austeridade brasileira, vender tudo que o Brasil ainda tem, os últimos ativos, privatizar a Petrobras. Eu sou contra, estou avisando. Então, vamos placar o Tarcísio. Aí, traga aqui o nosso copeiro Ruizão, que ele vai falar do PT. Vai falar do PT, porque assim, não é sobre a questão do Tarcísio, mas é entender o que passa na cabeça do establishment brasileiro. Olha o que o Ruizão vai falar sobre o Brasil dos últimos 40 anos. Tão celebrado aí pelo Hugo Mota no seu discurso, né? O Brasil desde a redemocratização. Não é que a burguesia é democrática. Não é que o jogo é limpo. Não. Até mesmo a eleição do PT mostra que o jogo é sujo. Até a eleição do PT. Né? Porque se a burguesia tivesse se colocado para impedir, ela teria impedido. Podia ter uma crise muito grande, mas ela teria impedido. Ela não se colocou para impedir o governo PT. Então, o que a gente vê, né? Eu acho que a principal... Olha, falou duas coisas. A eleição do PT, até a eleição do PT é sujo. Eu vou aqui para expor que as eleições internas. Não vou nem falar que a eleição de 22. Pegar as eleições internas. Segundo, que se a burguesia que tivesse, ela tinha impedido, mas não impediu. Assim, existe uma anuência entre a burguesia, a alta burguesia e o PT. Mas vamos lá.
A incompreensão que nós temos aqui do pessoal é a seguinte: eles não entendem que com Sarney, com Collor, com Itamar Franco, com FHC, Lula, com Lula, com Dilma, Temer. o controle do regime político continua nas mesmas mãos. É por isso que o governo do PT, se nós formos fazer um balanço rigoroso, ele não conseguiu realizar nada de verdadeiramente substancial em termos de reformas econômicas no país. Reformas políticas não vou nem mencionar, porque no caso das reformas políticas, o PT nem mesmo tentou realizar. Porque ele sabia que aí a luz vermelha estava assim. Que é um exemplo de reforma política. Reforma política, assim, são mudanças no funcionamento da política. Existe uma representatividade real do povo hoje na política? Se você quiser ser candidato, você pode ser? Só se você se filiar a um partido. Vocês conhecem muito bem o processo. Cláusula de barreira unida a um fundão eleitoral e um cacique político, isso parece para vocês um jogo democrático? Em algum momento o PT tentou entrar em campo para democratizar essa situação? Ou trabalha para o mesmo tipo de monopólio que a gente enxerga assim, quando envolve empresas, né? O mundo, a economia. O monopólio que a gente vê na economia, né? As práticas monopolistas. A gente não vê algumas coisas similares acontecendo na política? Não existe um CAD, né? Nenhuma lei antitrust. Inclusive o interesse, eles falam isso de forma aberta. O interesse sempre foi reduzir a quantidade de partidos. De preferência só ter 2, que aí fica muito mais fácil de controlar. Bota 2 caciques e já foi. Já foi. O PT não faz nenhuma questão de fazer nenhum tipo de reforma. O que o PT mudou nesses anos todos? Mas vamos continuar. Né? Muito acesa. Aí alguém pode falar, não, mas você quer dizer que o governo Lula não realizou nada? Não. Não. Ele realizou, mas ele não realizou nada que mudasse o curso dos acontecimentos. Bolsa Família, que é o principal programa social do governo Lula, é um paliativo que é necessário, porque se o povo começar a morrer de fome, mais cedo ou mais tarde eles começam a queimar o país. E a burguesia aceita isso. É bom o programa? É bom. Nós achávamos, na época mesmo, quando o Lula lançou o programa, nós achávamos que tinha que lançar um programa desse tipo. Nós só discordamos sempre da forma do programa. Mas tinha que lançar. Mas não é nada, não muda a situação. Você ficar aí, né? Imaginem vocês, você ficar aí de 2002 a 2025, 23 anos. 23 anos. Sustentando 1/4 da população com a caridade estatal para o pessoal não morrer de fome. Isso não é um país que está indo para frente. Vai me desculpar. Ele tá errado? 23 anos, 1/4 da população, sem nenhum sinal de mudança. O Brasil tá indo pra frente? O Brasil tá indo pra frente? Se discute... Gente, qual é a discussão? Quando vem preço de comida, qual o tom da imprensa? E qual é o conteúdo da matéria quando se discute o preço de comida? A repercussão que isso vai ter na popularidade do governo. Não existe nenhuma discussão por parte da imprensa sobre soluções para o preço da comida. Você enxerga isso? São sempre só discussões em torno do falas do Lula, foram boas, foram negativas, sobre preocupações de como a imprensa pode utilizar essa pauta para, né, derreter a imagem do Lula, mas não existe na imprensa porque isso não é um problema, isso não é preocupação. Todas as matérias que saem na imprensa sobre economia normalmente estão preocupadas sobre grandes programas de crédito para pessoas específicas, tipo um plano safra da vida, né, um projeto aí para grandes industriários, campeões nacionais, aí rola aquela pressão. Tem matérias na imprensa quando tenta mexer não dá de cima, a imprensa ela entra em campo, porque quem são os donos dos portais de imprensa, né? Se você caiu aqui hoje nesse vídeo, você nem acorda. Matéria da revista Piauí, em 2023, não sei se foi de agosto, de outubro, 2023.
Fizeram um levantamento dos grandes portais que comentam no Brasil, em especial os portais da área econômica, quase todos eles, assim, acima de 80%, ou eles são de propriedade de instituições financeiras, ou, na verdade não, são de propriedade, mais de 80%. São de propriedade de instituições financeiras, de grupos de investimento, assets, bancos. E o restante dos portais de imprensa, quando você entra, faça o teste hoje, abre lá para ver as propagandas que aparecem. Abre lá no Estadão para ver as propagandas que aparecem. Abre a Veja. Vê se presta propaganda. Vem quem tá, sabe, fazendo publicidade nesses portais. Aí você entende que o mercado financeiro dita os rumos do debate econômico. Não se discute melhoria de salário, melhoria de emprego, nada. O pobre está entregue. O caminho é o quê? Vamos manter o noticiário falando de Lula, Bolsonaro, especial de Bolsonaro. Vamos continuar destruindo, desumanizando Bolsonaro. É o pão e o circo. O Brasil continuar do mesmo jeito, mudar de camisa para não mudar nada. Enquanto isso, o andar de cima tá fazendo a festa. Aí vamos falar um pouco sobre isso. E vamos pegar até o que ele falou. Vamos levar dos pressupostos que ele tá falando que a confusão, que é suja até as eleições internas do PT. Tô sendo muito bondoso. Mas vê só. Essa semana tivemos mais um encontro do grande Copom, né? Que decidiu aumentar em mais 1% a Selic, porque tava pouco. Taxa de juros botou muito pouco, tem que aumentar de novo. 14,25%. Rapaz, brabíssimo, viu? E prevê ajuste menor à frente. Será que é o maior juro do mundo? Não sei, né? Deve ser. Juro igualou o nível observado entre o final de julho de 2015 até outubro de 2016. Já bateu na era Dilma. Nunca teve tão ruim. Aí, diante desse caos que aconteceu, né? Que está o Brasil, tu tem que aturar o líder do PT, o Lindenberg Farias, até o presente momento. Ele culpa Campos Neto pela nova alta Selic. Não, a culpa é do Campos Neto. No presente momento, tem pelo menos 7 indicados do Lula no Copom. O Copom tem 9 pessoas. O Lula tem 7 indicados. Ele indicou 7 de 9. E o Lula, quando indicou o Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Central, o Lula falou: você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. E aí, eu acredito no Lindenberg Farias, que diz que a culpa é do Campos Neto, ou eu acredito no Lula, que diz que o Gabriel Galípolo tem autonomia para fazer o que ele quiser? Quantas pessoas na direita não fizeram análise que, meu Deus, colocou o Galípolo, vai mexer o juros na canetada? Eu falei, não vai. Galípolo veio do mercado financeiro, para o mercado financeiro ele vai voltar. O Galípolo não tem que ter fidelidade ao Lula. Gente, qualquer presidente do Banco Central hoje, ele tem mandato. Um dia o mandato acaba. Ele não vai se reeleger para sempre. Em um novo governo, Gabriel Galípolo não será o presidente do Banco Central. Pode até ser o do Lula, mas vai ter um fim. Uma hora tem um fim. Quando acabar, tu acha que um cara como esse vai trabalhar onde? Tu acha que um cara que esteve à frente do Banco Central, que fez as pessoas mais ricas do Brasil perder dinheiro, tu acha que esse cara vai trabalhar onde? Tu acha que ele vai arrumar... Nem de caixa ele arruma emprego. Então, o cara que senta nessa cadeira do presidente do Banco Central, mas nunca na vida dele, porque ele está destruindo o seu próprio futuro. Eu acho até que a questão do Banco Central deveria ser um funcionário de carreira. Uma pessoa que assim, cara, eu vou sair daqui, eu vou continuar no banco, aqui em outra área, etc. Até como caixa. Porque não tem como você colocar uma pessoa que depois vai ter que voltar para a iniciativa privada, mexer com as pessoas mais poderosas desse país. Ele não vai arrumar emprego em lugar nenhum e o povo é muito vingativo. Paulo Nogueira Batista Júnior, banqueiro, indicado pela esquerda lá atrás para ir para o Banco dos BRICS, né? Banqueiro de esquerda. O Copom prevê novo aumento de taxa de juros na sua próxima reunião. Na próxima. Além desse aumento que já teve agora, mais um aumento. Deve ir para 15%, quem sabe? Que mal pergunte. Quando é que começa mesmo aí? A gestão do Galípolo? Não era o Galípolo que ia resolver? Banqueiro de esquerda. Lulista. Fonte. O Copom leva a taxa para 15,25% ao ano e deixa a notícia que já tem uma próxima visão de um próximo aumento. Aí, diante de tudo que está acontecendo, o que é que aparece para entrar em campo? Haddad. Haddad defende Galípolo e diz que o presidente do Banco Central não pode dar cavalo de pau na política de juros. Não brigo com o Galípolo, não, rapaz, o Galípolo, gente boa. Ele não pode dar um cavalo de pau. Tá. Mas vê só. Estava previsto, né? O Campos Neto saiu deixando um indicativo de 2 aumentos. Esse era o segundo aumento. Então, devemos esperar que a partir da próxima reunião do Copom tenha uma redução, né? Aí ele não vai estar dando um cavalo de pau.
Aí ele não vai estar desfazendo o que o Campos Neto fez, não é isso? Guarda isso. Aí tu vai lá ver a postagem do PT. Ó. O PT, alinhado com a visão de Lula, reafirma a sua visão sobre o poder nocivo das taxas de juros elevadas. Esperamos que o Banco Central inicie um novo ciclo de redução da Selic para que o crescimento econômico e a geração de emprego e renda passem a ser mais expressivos, condizentes com as acertadas políticas que o nosso governo tem empreendido. Né? O PT esfola o povo, mas é com dor no coração. Mas e aí? Miriam Leitão. Os juros vão continuar a subir. Copom eleva a Selic, agora 14,25, indica outra alta em maio. As duas altas do Campos Neto já passaram. Cadê o cavalo de pau? Aqui não tem mais cavalo de pau não, Haddad. Aqui agora ele pode fazer o que ele quiser. Não tem mais nenhum tipo de compromisso. Nada certo. Mais uma alta, mais uma. Vai para 15%. Vai para quanto, meu Deus? Qualquer que seja o percentual, os juros ficarão acima de quando a inflação atingiu 2 dígitos. Nunca na história desse país. Os juros continuarão subindo. Esse foi o principal recado do Banco Central ontem. Embora não tenha indicado de quanto vai ser a nova alta. Mas vai subir. Aí, o Estadão entra em campo para comentar sobre a situação, né? Porque agora o petista se escondeu debaixo da terra. Não dá mais para culpar o Campos Neto. A paternidade dos juros altos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, seguiu o roteiro de aumentar o juro um ponto percentual para 14,25, maior nível desde outubro de 2016. Era, né? Quem estava no poder na época? E entregou o que dele se esperava, ao deixar claro que o ciclo de alta da Selic prossegue na próxima reunião, mesmo que em menor magnitude. Mas nada disso impediu o governo de tentar constranger a atuação, né, do Banco Central até então, né? Assim, por mais que fossem decisões técnicas, o PT continuava atacando. Mas agora com Galípolo a coisa mudou. Com a posse de Galípolo tudo mudou, rapaz. Aí fala da Glaze, né? Lá na época do Campos Neto, era mais animada. Acusava Campos Neto de terrorismo econômico, não entender nada sobre a necessidade dos trabalhadores. Hoje, Glaze, nada disse sobre a nova alta de juros. E o silêncio nesse caso diz muito. Na falta de um discurso melhor, o governo optou por culpar Campos Neto, repetindo o que Lula havia dito em janeiro. O Haddad afirmou que Galípolo não poderia dar um cavalo de pau a assumir o comando do BC, pois tem uma herança a administrar. A herança já acabou. E o próxima reunião já assinou um novo aumento. Aí depois diz, né? A ver que o governo vai responsabilizar nos próximos meses. Porque tudo indica que vai ter um novo aumento. Além do Haddad, Febraban, Federação dos Bancos, né? Todos unidos. Brigue lá e veja se você vai trabalhar para algum banco que faz parte da Febraban algum dia em sua vida. Febraban elogia Galípolo após alta da Selic, consolida a credibilidade, 14,25%. Imagine você ter aí, sei lá, 100 milhões, 1 bilhão. Que negócio você consegue abrir para no final do ano você ter a certeza que você vai conseguir lucrar 20%? Porque se não for para lucrar pelo menos 20%, é melhor pegar o seu dinheiro e botar na Selic. Compra lá título da dívida e fica de barriga para cima em casa. Até o Rubens Ometo disse isso. Não tem para que trabalhar com a taxa de juros dessa. A Febraban elogiou nesta quarta a condução do Banco Central após levar a Selic para 14,25. Vocês vão entender onde eu vou chegar com isso. Ao blog, o Isaac Sidney, parceiro do Haddad, destacou a postura do Copom e reforçou a confiança no Galípolo. O Copom acertou a mão, no comunicado, tanto na forma quanto no conteúdo. Qual conteúdo? Uma próxima alta já em maio. Aí, vê só como são as coisas. Uma semana antes, exatamente uma semana antes, no dia 12, porque a decisão do Copom foi no dia 19, Sâmia Bonfim, com o nosso companheiro Mauro Lopes, membro da tropa, que agora está lá dividindo, né, as trincheiras junto ao nosso companheiro José Manuel. A Sâmia Bonfim mandou na lata, ó. Bancos são a principal base de apoio de Lula. Tá mentindo? Eu acho que não. Aí tá ali, ó, centelha petista. Sâmia Bonfim, deputada que chamou Dilma de bandida, que hoje luta contra a exploração da Petrobras, da margem equatorial, participou da live do Jones com o título Bancos são a principal base de apoio do Lula. Vai juntando tudo isso na mente. Aí vem aqui o Breno Altman agora. Breno. Nós não podemos analisar o governo Lula e caracterizá-lo olhando
somente para a política econômica, muito menos para apenas uma parte da política econômica, a chamada macroeconomia, que é a política fiscal e monetária. Nós não... Ó, gente, não pode julgar o governo Lula pela questão econômica, em especial a macroeconômica, que é a fiscal, que é o Haddad, ministro da Fazenda, com apoio da Simone Tebet, que é planejamento, e a monetária, que é o Banco Central. Entendi. Então quer dizer assim, que essa parte tá na mão dos bancos, dos banqueiros, mas o restante do governo Lula é de esquerda. Aí você vê ali, né, ele fala isso ao lado do nosso companheiro Jones e o nosso companheiro Mauro Lopes. A cara de pau sem igual. Aí olha isso aqui. A esposa do Mauro Lopes, âncora do Jones, compõe o Ministério das Mulheres do governo Lula. Enquanto o PT não se atentar para os infiltrados, nossa luta continuará mais árdua do que nunca. Pronto, já estão perseguindo a mulher do Mauro Lopes. Só porque a mulher do Mauro Lopes, ele ousa criticar o Lula e falar a verdade, que o governo Lula é um governo entreguista neoliberal que reza a agenda dos bancos e tem os bancos como sua principal base de apoio. Esse é o governo Lula. Quando o Ruizão fala, muda tudo para não mudar nada, que desde o Sarney até agora, você vê que ele não falou do Bolsonaro, né? Achei estranho isso. Falou, o Sarney, Tamar, Collor, Dilma, Lula. Não falou do Bolsonaro. São as mesmas pessoas mandando no Brasil. É o padrão de sempre. Mudou o quê? Qual a grande coisa que o Lula fez? Nada. Nem política populista assistencialista o Lula tá fazendo. Olha o que fizeram com o BPC meses atrás. Aí, fiz questão de frisar, né? Que até as eleições dentro do PT são confusas. Companheiro Disseu andou aí comentando sobre as missões que ele recebeu do Lula. As duas missões que que Lula confiou ao comandante José Disseu. É matéria longa, falando muito de lorota, mas vamos direto ao ponto. Primeira missão, ser deputado federal, se candidatar. Segunda missão, é mais espinhosa. É fazer o quê? Unir o PT. Um dos objetivos de Disseu, anunciado pelo próprio, é levar Edinho Silva, que além de prefeito, participou do BTG Experience, um dos principais eventos dos banqueiros brasileiros, não sei porquê, qual o conhecimento que ele tem disso, ao comandar a legenda, né, a partir de julho, quando o partido renovará sua direção. O candidato de Lula pode enfrentar um adversário de peso dentro do PT, como o Rui Falcão, que já presidiu a sigla e se movimenta fortemente nos bastidores para lançar a candidatura. Estou coletando assinaturas, afirma o Rui Falcão. Apesar de próximo a Lula, Falcão tem um discurso à esquerda e é contra qualquer inclinação ao centro. O partido não pode ser reduzido a um braço institucional do governo de frente ampla, defendeu em carta aberta aos militantes. Dentro de uma visão mais pragmática, Dirceu, além de apoiar Edinho, vem entoando nas reuniões o mantra de que a sigla deve caminhar com aliados de centro e direita. Não é centro-direita, é direita, né? Direita PSDB, PSD, PP. Se quiser derrotar o bolsonarismo. Olhando para trás hoje pro Brasil, me perdoa. Assim, eu não consigo ver nem mais como conspiração. Lula é a esquerda que a CIA gosta. A esquerda que a USAID gosta. A esquerda que o imperialismo gosta. A esquerda que o globalismo gosta, que o Soros gosta. Ontem até eu compartilhei um vídeo. Esse vídeo aqui foi de dezembro de... Deixa eu ver mais ou menos o período. Eu não sei se vai ser do dia exato, porque eu fiz... Às vezes eu fiz o corte num dia, nem postei em outro. Postei um dia depois. Mas eu vou falar mais ou menos a data. Que aí você se localiza aqui, ó. Eu vou conseguir achar? Eu vou, ó. Eu postei esse vídeo originalmente em 11 de dezembro de 2022. Era um bate-papo do 247 de Elia Jabor e Pepe Escobar. Era época do governo de transição. Os representantes em relação aqui no Brasil, e eu vejo isso, eu vejo uma disputa de rumos dentro da política externa, ou seja, a Open Society, por exemplo, ela é uma das organizações, ela está em todos os grupos de transição no governo Lula, todos os representantes. E o seu presidente da América Latina está no grupo, é um dos 4 que estão elaborando sobre política externa. Ou seja, eu vejo isso com muita preocupação. Como ele chama? Pedro Abramovac. Eu prefiro não falar nomes, não citar nomes aqui, porque não... Bom, eu pergunto como estrangeiro, porque eu não conheço nenhum desses... Não, é fácil encontrar na internet, tá? Não vou citar nomes, mas eu acho que isso me preocupa, isso coloca um grau de disputa. E mais,
os americanos alugaram um hotel inteiro em Brasília para a posse do Lula. Isso não é qualquer sinal, ou seja... Não. Então, não sei se respondi a sua pergunta, ou seja... Respondeu, e tem paralelos e tem vários outros paralelos. Coisas que eu era... Pois é, né? É a esquerda que a Alceide gosta, que a Cia gosta, né, Lula? Ah, Lulinha. Esse Lulinha é demais, viu? Esse é o governo Lula, rapaz. É mudar tudo pra mudar nada. Lula foi eleito pra fazer a política que os bancos querem. Aí você vai olhar, olha a baita medida do Lula. Tu trabalha, tu tem um FGTS. Tu pode sacar o FGTS? Lá atrás tu podia, né? Podia sacar lá, o FGTS que era teu. Agora o governo não quer que tu saque teu FGTS, mas o governo vai fazer melhor, rapaz. Empréstimo consignado com base no teu FGTS. O melhor é ver o que a Haddad tem pra falar. A Haddad diz que o projeto vai reduzir endividamento das famílias. Aí a senhora Raquel, a senhora vem de um tempo, né, que a matemática era opressora. Acho que esse é o problema. A senhora é antiquada. A senhora tem que se atualizar. A matemática mudou. Se você não sabe, hoje em dia 2 mais 2 são 7. Não são nem mais 5. 2 mais 2 é 7. Ela fala, não caiu nessa lorota. Desde quando pegar empréstimo reduz endividamento? Você tá endividado. Aí você vai fazer uma nova dívida para você ficar menos endividado. Ah, Haddad. Eu te adoro, Haddad. Você é um cara porreta. Aí, eu acho. Aí você vê, Nath Finanças, influência de esquerda do mundo da economia. É surreal ver o FGTS sendo desmontado só para o trabalhador conseguir fazer consignado pagando juros menores. É um absurdo que a pessoa não possa sacar o próprio dinheiro quando quiser, mas para fazer empréstimo junto com os bancos, aí pode, né, Lula? Que ideia errada do governo FGTS com garantia. Eu já tinha separado essa notícia aqui, que aí eu falei, vou trazer isso daqui, mas eu fiquei pensando, o Rafael Gloves falando isso daqui, aí ele falou, lá, extremista de direita, é bolsonarista. Só que a Nath Finanças falou a mesma coisa, né? Então agora, e aí? Qualquer pessoa com 5 neurônios tá vendo que o governo Lula trabalha para enriquecer os bancos. Consignado CLT, entenda como funciona o empréstimo para trabalhador do setor privado. O objetivo do programa é facilitar o crédito para quem tem carteira assinada, permitindo o uso de parte do FGTS como garantia. Aí o Gloves comenta, né? Você não pode sacar o seu FGTS, o seu dinheiro, mas pode deixar o banco usar como colateral para te sacar um empréstimo de, 150% ao ano. Programa de distribuição de renda do pobre para o bolso do banqueiro. Sensacional. E aí o empenho da imprensa? É o que eu digo para vocês. Não existem debates. Todos os dias tem artigos de opinião, como a Globo agora abriu espaço para discutir liberdade de expressão, criticar o ministro. Não existe assim uma abertura para trazer pessoas para discutir soluções reais para a vida do povo. Mas tá aqui, veja como emitir sua carteira de trabalho digital para pedir um novo empréstimo consignado. A imprensa vai te ajudar a fazer uma nova dívida. Lula trabalha incansavelmente pelos bancos, mas um benefício que na prática apenas facilita o endividamento em massa. Por outro lado, nova lei do imposto de renda não cobrará imposto de penduricalho de juízes. Mesmo magistrado que recebeu teto de R$ 46.366,19 por mês e mais R$ 600 mil de indenizações durante o ano consegue escapar da norma que Lula criou. Justiça suspende PTU sobre condomínio de ricaços do interior de São Paulo. O juiz considerou ilegal da Prefeitura de Bragança Paulista, considerou cobrança ilegal e suspender IPTU um condomínio de casas chegam a custar 45 milhões de reais. Quero ver o governo, eu quero ver a justiça cancelar o teu IPTU. Sabe, a tua cobrança de IPTU, 40, não, é legal. Ah, meu Deus. Aí tu olha o Brasil de Lula, sem radar,
Controladores de tráfego aéreo usam site não autorizado para orientar pilotos em voos. O uso do flight radar para essa finalidade é proibido pela aeronáutica. Controladores admitem que o site não é ideal e reivindicam instalação de radares para trabalhar com mais segurança. Botem radares! Botem radar! É o Brasil de Lula! Por falta de pagamentos, transportadoras dos Correios ameaçam parar. Lula, faça alguma coisa, Lula. O governo, enfim, conseguiu unidade rumo claro, o rumo pró-popularidade. Eu não sei, né? Eu não sei se conseguiu unidade. O que eu sei é que a Eliane Cantanhede, ela escreve isso para dizer que, assim como a queda de popularidade de Lula acendeu o sinal amarelo no Planalto, e o governo se uniu em torno de uma esquerdização ou dilmização, a perda de força interna e popular também sacudiu Haddad. Parece um texto meio desconexo, mas não. É uma crítica, que vem ganhando força. Na verdade, acho que é só para relembrar o seguinte, ó Lula. Tu colocou a Gleisi aí, mas lembra quem que realmente manda, viu? Lula repete o governo Dilma, que quebrou o país. Dilma não conseguiu controlar o equilíbrio fiscal. Toda vez que fala economia, equilíbrio fiscal, inflação, Selic. Só fala disso. PIB. Coisas que no final do dia... Tu tá mais rico? Aumentou teu poder de compra? Sua vida não tem o menor valor pra turma da imprensa. Nenhum. Zero. Ele tá nem aí. Você tá pobre. Tá nem aí. E Dilma quebrou o país, né? Durante anos vivemos as consequências da recessão do governo dela. Lula está no mesmo passo. Já vimos este filme. Significa que não é pra ter, então, equilíbrio fiscal? Não tô falando disso. Eu tô falando se os problemas da sua vida nunca ganham espaço na imprensa. Aí eu quero dar play aqui na fala aqui desse rapaz. Deixa aqui dar um play. Ele tá comendo aqui uma banana da terra tão felizinho. Vamos ver aqui juntos. Acho que não tem problema. Vou ver da dúvida. Vai que alguém já postou isso daqui pra depois não dar direito autoral nem nada. Como é só áudio, não tem nenhuma imagem diferente. Vamos aqui só ouvir. Quero saber de coração se você se identifica, né, no vídeo desse rapaz. Esse garoto sempre achou que ele fosse uma... Antes de Rio e... Eu dou play aqui. Aí. Um açaí no mês, me quebra. Se eu comer um lanche no mês, me quebra. Se eu tentar comprar uma pizza, me quebra. Se eu tentar comprar uma coxinha de R$8, me quebra. Cara, eu vou falar pra vocês, tá insuportável ser pobre no Brasil. Não que fosse insuportável, nunca foi. Mas eu vou falar pra vocês, cara. Todo mês eu tô batendo no limite. Todo mês a corda tá vindo no pescoço. Todo mês as contas estão sendo pagas pela metade. Estão sendo pagas aos poucos, porque não sobra dinheiro. E aí eu me dei conta de que eu tô trabalhando, única e exclusivamente para pagar a conta. Se eu quiser ter uma regalia de no fim de semana sair com os amigos e tomar um açaí, se eu quiser ter uma regalia pra sair no fim de semana e sei lá, cara, se eu quiser na semana comer um misto quente numa padaria que hoje custa, umas custam R$7, outras abusam, custam 12, mas no geral, por exemplo, eu amo tomar café. Adoro. Se tem uma coisa que eu amo é tomar café em padaria. Eu adoro tomar café em padaria. Nem isso eu posso fazer. Você tem noção de que tem pessoas... A gente chega num nível em que a gente não pode fazer o básico. Porque se eu gastar 15, 20 reais numa padaria uma vez na semana para poder comer alguma coisa, caso eu esteja com muita fome, que nem teve um dia que eu tava na correria e eu tinha um compromisso de noite. Eu tava com muita fome, eu não tinha comido nada o dia inteiro. Tinha tomado um café de manhã, café puro, tomado café de manhã e corrido para trabalhar, para resolver as coisas. Na volta eu precisava ir para um lugar. E aí eu tava com muita fome, varado de fome. Parei numa padaria. A única coisa que tinha lá que poderia me satisfazer em detrimento de um dia inteiro de trabalho intenso era uma torta. A torta custava acho que 15 reais, ou um pedaço da torta. Foram 15 reais que acabou comigo. Aí 15 aqui, 7 ali, 8 ali de um café, de um misto, de uma água de coco. Às vezes eu tô numa praia num fim de semana, quero tomar uma água de coco. Não pode. Você tem noção de que a gente não pode consumir o básico?
Você tem noção de que a gente não tem a possibilidade de usufruir de coisas tão ridículas em sentidos de preço, de valor, de significância? Porque se você tomar um café, se você comer um açaí, se você comprar um lanche, que é uma coisa que uma pessoa classe média baixa, classe média alta, todo dia tá tomando um café na padaria ou coisa do tipo, aí você fica naquela, será que eu entro para um CLT? Porque você entra para um CLT, você é escravizado, ganha pouco é escravizado, trabalha igual um psicopata, trabalha igual um miserável. Isso porque quem tá falando com vocês aqui é uma pessoa que não custeia a casa. Vocês podem rir agora, mas as minhas contas batem ali 600 e poucos reais no mês. O resto eu tento usar, porque eu uso muito bicicleta, tenho internet, eu conserto algumas coisas. Então eu ainda tento usar o dinheiro que sobra, que também não ganho muito, para poder fazer manutenção aqui, para poder ter uma regalia ali. Só que eu já percebi que não será possível. A partir do mês que vem, por exemplo, não vou poder tomar um cafezinho na padaria. Aí você fala, Lucas, mas nossa, você também quer demais, né? Você quer tomar cafezinho na padaria, você quer comer pãozinho na padaria, você quer comprar açaí. Vocês entendem que é uma coisa que não é um luxo. Não é luxo. Não deveria ser luxo. Comprar uma pizza não deveria ser luxo. Você ir numa padaria, tomar um café não deveria ser luxo. Porque às vezes eu falo isso com algumas pessoas e as pessoas, mas você também, olha a vida que você quer. Você acha que você tem dinheiro para ficar tomando café em padaria? É tão absurdo assim uma pessoa comum tomar um café numa padaria, que não devia ser caro, que não devia ser uma coisa absurda, não devia ser exclusivo para quem tem para quem tem dinheiro. Todo mundo poderia ir numa padaria comprar um misto, comprar um croissant ou qualquer coisa do tipo. Eu não como croissant, né? Mas assim, eu não como porque eu não tenho dinheiro. Esses dias eu gosto de café, eu fui em um negócio chamado, um negocinho coreano de café. Aí tem café com chocolate, café com leite, café com cappuccino, café com não sei das quantas. Coisas que não tem disponível pra gente, classe baixa. Eu falei, não, eu vou me dar o direito, não é possível. Aqui eu vou tomar isso aqui. Não é possível, eu me nego a aceitar que isso aqui seja elitista, que isso aqui seja só para pessoas que têm dinheiro. R$22 eu paguei. E um café de 250 ml, com chocolate, alguma coisa, e um pãozinho de banana. Um bolo de banana. Uma delícia. Mas que me quebrou. Passei a semana na merda. Eu já vi esse vídeo antes, eu tô nervoso de novo. O cara se quebrou por causa de R$22. R$22. O cara tá aqui até esse momento, ele não tá te falando que ele quer comprar um carro, que ele quer comprar uma moto, que ele quer comprar uma geladeira, que ele quer comprar uma cama. Ele não tá nem falando comprar uma casa. O cara não consegue comer um misto quente. Eu não consigo, assim, e a gente olha assim as discussões do dia a dia, do que está acontecendo no Brasil, a imprensa tratando tudo da maior normalidade, o povo assim, sabe? Sei lá, o povo tem que aprender a fazer fotossíntese pra ver se consegue encher a barriga de vento. Gente, o cara é um pão com queijo e presunto. Ele não quer comer picanha, quer comer um misto quente. Eu não posso comer uma vez por semana, porque não dá. E você fala que ele é maluco? Pega, por exemplo, ele tá falando em questão que ele não quer fazer CLT. Porque o cara vai trabalhar 6 dias por semana. 6 dias por semana. Não é pouca coisa não, viu? Tem gente que acha que não, é isso aí mesmo. Vai, então com o pau aí, te vira. Aí ele ganha um salário mínimo. Ele nesse vídeo vai falar que ele trabalha às vezes carregando mão e fazendo um monte de coisa. Talvez ele ganhe o equivalente a um salário mínimo, mas sem os direitos, os benefícios, mas também deve trabalhar 6 dias por semana. Aí tu imagina, quanto é que tá aluguel hoje em dia? Aí tu bota o aluguel. Água, luz, telefone, básico e comida da semana. Quem ganha o salário mínimo? E ele vai falando assim no vídeo, fala, cara, hoje qualquer coisa você tem que gastar dinheiro. Porque antigamente, né, na casa do amigo não gastava nada. Pegava a sandália, botava no pé e ia andando. Hoje em dia até pegou um lugar, ele fala, não, muita coisa eu economizo, que eu vou de bicicleta aqui, vou de bicicleta colar. Gente, essa é a situação do brasileiro. O debate público no Brasil fica assim, olhando, sabe? Eu tô na Austrália, mas eu acho que eu ainda consigo, sabe, ter assim, uma percepção do que é o mundo real. Eu falo, cara, o povo tá louco. Eu acho que não tem nenhuma noção do que tá acontecendo no mundo real.
Tu vai ler os comentários desse vídeo no TikTok, já dá mais de 1 milhão de visualização. Tem mais de 18 mil comentários, eu fiquei lendo. A quantidade de gente que você vê que é totalmente apolitizada e fala, cara, eu estou desesperada. Várias mulheres comentando, assim, cara, eu não consigo mais, né? Eu queria comer tanto um hambúrguer. Sabe assim, você vê quais são os desejos e as vontades da pessoa. A menina queria comer um hambúrguer. O da menina do hambúrguer me pegou, que eu falei assim, cara, um hambúrguer. A menina não consegue comer um hambúrguer. Um hambúrguer não cabe mais no orçamento dela do mês, senão ela vai deixar de comer, senão ela vai se endividar. Sabe? É difícil. Aí eu pergunto pra vocês, esse cara aí, será que se a gente chegar pra ele e falar, ô irmão, tá ligado aí que a galera tá sendo censurada, liberdade de expressão? Se ele falar pra tu assim, ó, me perdoa aí, sabe, eu sou contra, eu sou a favor das pessoas terem liberdade, mas eu não tenho como abraçar a tua briga não, porque nesse presente momento, vai, eu preciso cuidar de mim. Preciso cuidar de mim, preciso cuidar de minha casa, preciso dar alguma correria mínima aqui, porque a situação, o bicho tá pegando pra gente aqui em casa. Tu vai recriminar esse cara? Assim como esse rapaz aqui, né, Lucas, o nome dele, quantas pessoas assim tem pelo Brasil? Será que se a direita tivesse, sabe, uma proposta, e mais do que uma proposta, além da proposta, já está discutindo ela, falando, colocando aí aos 4 cantos do Brasil, o que fazer? Para quem viveu e tem boa memória, quem acompanha política sabe, por exemplo, se não roubar, sobra. Isso deveria ser óbvio. Só que as pessoas não querem mais só ouvir isso, gente. E não dá pra você falar pro cara que... o povo, por mais difícil que seja, o povo quer ouvir alguma coisa que faça algum sentido. Que acalme o coração. As pessoas estão desesperadas no Brasil. A situação no Brasil tá cada vez mais insustentável. Aquela questão do sapo na panela que vai aquecendo, que o cara às vezes para de perceber. E eu acho que grande parte disso daí é por conta do dólar, que sai daquele patamar de 2,70, 2,80, 2,90, 3, aí começa a tá aí quase R$6, já normalizou isso daí. Porque tem muita coisa que é... Muita coisa. Tudo é tabelado em dólar hoje em dia. Tudo é um commodity. O carro é tabelado em dólar. Porque a empresa, né, ela tá pensando em dólar. As produções ao redor do mundo são feitas em dólar de muitas das peças. Então aquele carro que lá atrás era 30 mil reais, ele continua sendo 30 mil reais. Mas por que agora ele tá custando 100? Porque agora o dólar tá quase 6. É isso que tá acontecendo. Mas era o mesmo carro lá de 33, 35 mil, ali em 2012, 2011. Lembra do completinho, a direção por 30 mil? Você deve lembrar disso. Já foi até menos no passado. 14 mil, 17 mil um carro novo. E aí? A renda média do brasileiro não aumenta. O mundo tá indo aí. Os países que estão enriquecendo vão continuar aumentando suas demandas. Demanda por carne, demanda por café. Eu me preocupo muito, sabe, com o rumo que as coisas estão tomando. De coração mesmo. Eu me preocupo. Eu acho que eu tô mais preocupado que o povo tá mandando no Brasil. Pra algumas coisas. Que eu fico assim, não é possível não, porque vocês estão achando que tá tudo normal. Eu mando esse vídeo aí lá no Telegram. Se tu quiser, se tu tiver paciência, tu escuta até o fim. Se tu não for ficar assim nervoso, talvez até tu assista até o final e fala, pô, pelo menos eu não tô sofrendo sozinho. Quando teve a discussão do BPC, eu lembro lá no canal secundário, a gente ia falando, ó, eu não sei o que eu vou fazer de minha vida. Porque aqui em casa, por causa do governo Bolsonaro ampliou, né? Então 2 pessoas podiam receber o BPC, mas agora com essas mudanças, o marido dela, que tinha problema visual, ia parar de ligar o BPC. E parou. Tava conversando com uma pessoa, vocês até conhecem. Ela tem uma irmã que tem necessidades especiais. Perdeu o BPC também. A mãe não tem mais pai, né? A mãe cuida toda a casa, tudo. Não é rico nem nada. Mora na Zona Leste de São Paulo. Acho que a Zona Leste de São Paulo não é um lugar de rico, não, né? Perdeu o BPC. Isso aí, a menina, já é adulta, já tem várias dificuldades, mas isso aí é o Brasil. É o Brasil. E aí, qual é a solução pra isso? A solução não sei, mas tá claro que o problema do Brasil é Bolsonaro. Porque isso aí que eu tô comentando também é bobagem, né? Essa gente é muito elitista, quer ficar tomando café na padaria. Juiz aí, 600 mil reais por ano de penduricalho. Gente falando que o salário tá pouco. É duro, viu, velho? Eita, poxa, velho. Aí tem gente que fala assim, vai dar vontade de desistir do Brasil. O povo falando. Como é que eu chego pra uma pessoa e falo assim, não desista do Brasil? Como é que você convence uma pessoa a não desistir do Brasil? Ah, velho. Sério, tá de arrepiar, viu? O governo Lula tá de arrepiar. Nada também que não seja esperado.
pessoal achava que era piada, né? Vai virar Venezuela em 6 meses, né? 2 anos, não vira Argentina em 6 meses, Venezuela em 2 anos. O povo achava que era bobagem. Tá indo aí. Capaz da Venezuela ficar melhor que o Brasil. Até 2026. Capaz de ficar até melhor, viu? É desesperador. Enfim, eu fico por aqui. Vou mandar esse vídeo que eu dei play lá no Telegram. Assiste, pensa, reflete sobre o Brasil. Converse com as pessoas ao seu redor, que às vezes o pessoal já se acostumou com coisas absurdas e que elas não deveriam se acostumar. E se você gosta do meu trabalho, quiser dar um pouco mais, pode estar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpan.com.br. Estamos registrando tudo para pelo menos tentar entender como é que deu tudo tão errado assim. Eu fico por aqui, vejo vocês amanhã. Fico aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.